Senhoras e senhores, respeitável público, no ar mais um Arte e Memória da Cidade. É com muita alegria que nós entramos na sua casa mais uma vez para trazer a história da nossa gente contada pela nossa gente. Na nossa matéria de hoje, nós estamos ao lado de uma pessoa muito importante, das pessoas importantes de todas essas que nós temos entrevistado e conversado aqui em Governador Valadares. Arquiteto há pouco mais de 50 anos, apaixonado pelo desenho, apaixonado pela arte, super eclético em tudo que faz, inquieto, uma mente inquieta, escritor e super gente boa, uma simpatia e uma educação maravilhosa. Nós estamos ao lado de Adolfo Campos. Em primeiro lugar, obrigado por nos receber na sua casa, mas é de verdade, independente de tudo que tenha acontecido, eu estou muito feliz em poder entrevistar uma pessoa tão importante para a nossa cidade como é Adolfo Campos. Por onde a gente passa, com quem a gente conversa, a gente sabe da sua importância. E você vai entender isso, porque a gente vai falar de alguns monumentos, de alguns edifícios, de alguns projetos que tem a mão desse rapaz aqui. Arquiteto há quase 50 anos. Como começa essa história da arquitetura na sua vida? Pois é, então, na época que eu entrei na universidade, na faculdade, as informações não eram abundantes como são hoje, através de internet, da web. Então... Hoje está todo mundo conectado. Né? Todo mundo conectado. Fica mais fácil, a pessoa absorve informação até para determinar que carreira quer seguir. Na época que eu entrei na faculdade, não tinha essa abundância de informação. E a história de eu ter ido fazer arquitetura, porque eu gostava de desenho, gostava de desenhar. E, na verdade, não tem muita coisa a ver. Eu podia desenhar, gostar de desenhar e não ter vocação para arquitetura. Acabou que coincidindo que teve a ver. Eu gostava de desenhar e hoje eu estou convencido, absolutamente convencido, de que é a profissão que eu sempre quis ter. E eu te perguntei fora do ar, se não fosse arquiteto, seria? Arquiteto. Arquiteto. Exatamente. Não há alternativa. Não é alternativa. Então, porque tá na veia, tá no sangue já, né? Exatamente. O que o senhor mais gosta nessa profissão de arquiteto? Olha, a arquitetura tem muito a ver com... A arquitetura não é... A definição de arquitetura, ela passa pela arte, mas ela não é uma arte pura. Uhum. Mas tendo esse contato com arte, ela é uma profissão de humanista. Uhum. Quer dizer, a profissão de arquitetura, ela tem muito a ver com a profissão de sociólogo, a profissão de antropólogo, ela tem muito a ver com humanista. Uhum. E o que eu gosto dela, da profissão, é isso, porque ela tem muito a ver com outros tipos de coisa que tem a ver com o humanismo. Uhum. Por exemplo, eu estou, só para completar, sim. Você falou aí que eu sou eclético, que eu escrevo e tal. Quer dizer, eu acabo tendo contato com outro tipo de atividade artística. Então, E um bom contato com outras atividades artísticas, né? Isso aí. Porque você acaba tendo liberdade para transitar Exatamente. Em todos os meios. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o livro, a gente vai falar sobre muitas outras coisas. Como obras que a gente menciona, que a gente recebe aqui é o seguinte: Praça dos Pioneiros e Teatro Atiaia. Estão aí na lista, né, de obras, como obras públicas, projetos de obras públicas. Fala um pouco sobre a Praça dos Pioneiros. Como que ela foi concebida? Qual é a origem dela na sua mente, no seu coração? Não, a Praça dos Pioneiros, a história dela é o seguinte: ela era aquele quadrilátero, só que cheio de mato, capim, sujeira e tal, não existia nada ali. Então, quando o José Bonifácio Mourão foi eleito prefeito, ele foi eleito prefeito e junto com ele foi eleito vice-prefeito o Edson Goberto. E o Edson Goberto não quis ser simplesmente um vice-prefeito simplesmente de figuração. Uhum. Ele quis atuar. E ele iniciou um projeto de
de fazer praça, revitalizar praças. Existia na época um funcionário lá do CEMOV, que era o capitão Elias, que ele pôs junto com dele para montar uma equipe. E a prefeitura começava a fazer parceria público-privada, ou seja, ela captava recurso da empresa e liberando essa empresa depois de pagar certo tipo de impostos e taxas. Então aquela Praça dos Pioneiros ela foi construída pela Valadarense na época. A Valadarense bancou o custo para se liberar de determinados impostos. Então foi construída a Praça dos Pioneiros, naquele local que é hoje. Além de outras praças que foram feitas nesse modelo, nesse contexto. Depois que entrou o governo do PT, o governo do PT decidiu que isso não era uma coisa boa. Não era uma prática viável na ideologia deles. O problema é a ideologia, porque, na verdade, ficou demonstrado que era uma prática boa, sadia. Mas ninguém faz nada sozinho. Eles acharam que não, que aí a prefeitura estava abrindo mão de impostos, que estava havendo desvios, etc, etc. E encerrou esse projeto. Mas esse projeto, na época, ele deu frutos bons e a cidade se transformou numa cidade mais agradável, mais interessante para se viver e tal. E, infelizmente, por razões aí, igual você falou, razões até ideológicas mesmo, o governo seguinte, que foi um governo do PT, acabou com isso. Quanto tempo demorou para o projeto sair do papel? Quer dizer, chegar no papel e sair do papel e ser executado? Foi muito rápido. Foi rápido? Foi rapidíssimo. Eu fiz o projeto e começou a obra imediatamente, porque era um recurso que já estava, que era um recurso, como eu te falei, um recurso da Valadarense. E foi rápido, rapidinho, eu não sei quanto tempo não, mas menos de um ano para tudo acontecer. E na época o prefeito, o Mourão, ele marcou uma data para inaugurar, eu não me lembro porque, a respeito de que era essa data. O fato é que ele marcou a data. E ele me levava lá no gabinete dele junto com o Edson, falou, mas eu posso marcar a data? Pode marcar a data. O fato é o seguinte, nos últimos 10, 15 dias da construção da praça, a gente ficava lá de noite lá, porque então já estava marcada a inauguração e ela tinha que ficar pronta. Tinha que estar pronta, de qualquer jeito. Não tinha jeito. E ficou pronta, né? É isso. Vamos falar assim, a Praça dos Pioneiros, ela é dividida em duas partes ou é só aquela parte, vamos falar assim, da direita? A Praça dos Pioneiros é aquele quadrilátero que vai... Da Minas Gerais... Que vai da Minas Gerais, Marechal Floriano, até a... Peçanha. E aquelas casas que tem lá no fundo, que é uma ruela ali e tal. Que vai até a Prudente de Moraes. Aí depois tem a outra praça anexa lá, que é a Praça da Bíblia. Isso. E depois tem uma outra do outro lado, que é a Praça do 20º. Mas a Praça dos Pioneiros mesmo é aquele quadrilátero lá que vai Minas Gerais, Peçanha, Prudente de Moraes e Marechal. Isso. Aquele pedaço. É aquele pedaço. Houve alguma resistência para o desenho? Ele mudou muitas vezes ou foi de cara para desenhou? Não, foi rápido, tudo muito rápido. Eu fiz o projeto e foi aprovado, a prefeitura aprovou e foi executada a obra, rapidamente. Hoje, olhar para a Praça dos Pioneiros, quais são os sentimentos? Primeiro, quais são as lembranças? Você já falou aí das lembranças, de 15 dias para finalizar o projeto e todos os dias ali. Houve um período progressivo, né, da história até chegar aqui. Tem sido tratada como o senhor esperava que fosse? Não tem sido tratada. Primeiro que eles eu sempre falo eles os governos do PT. Eles interferiram ali no projeto da praça, fizeram construções ali que não tem nada a ver. Por exemplo? Tipo apoio turístico, não sei o quê. Um monte de casinha, de casebre ali. E na época que o governo do PT entrou, ele decidiu, quer dizer, foi uma decisão, segundo eles, técnica, mas não sei se era técnica, que a cúpula lá que fazia aquele palco, ela é de concreto, que ele ia cair. E derrubaram, porque, na verdade, a Praça dos Pioneiros, ela era um símbolo muito forte do bom governo, na época que o Mourão fez. Era um símbolo. Eles precisavam um pouco de acabar com aquele símbolo, entendeu? Era quase que uma tomada de poder, né? Quer dizer, estabelecer o domínio ali, né? Isso. Marcar território. Exatamente.
Aí o que aconteceu? Aí hoje a praça é dormitório, ela é uma coisa absurda. Mas o fato é o seguinte, que a praça em si, o que é uma praça? A praça é um espaço, né, de circulação, de vivência e tal. Por mais que eles tenham feito muita coisa errada ali, eles não conseguiram deturpar totalmente a praça. O espaço está lá, um espaço bacana e tal. Eu acho que... Mas ela é muito maltratada, evidentemente, muito maltratada. Você diria que o trato com a Concha foi o que mais entristeceu? Porque ela não precisava ser demolida. Quer dizer, do meu ponto de vista, ela não precisava ser demolida. Mas era mesmo uma simbologia. Eles queriam falar que tinha feito coisa errada, tinha sido feita uma coisa errada. Que a cúpula ia cair, escoraram ela e depois mandaram demolir. Era um símbolo mesmo, a verdade é essa, era um símbolo. Que existe até hoje essa simbologia, quer dizer, política rasteira, política provinciana, política pobre. E continua existindo isso na nossa cidade até hoje, essa coisa. Tem muita coisa para a gente conversar aqui. Dentre os assuntos, a história dá conta de que o senhor é um intelectual, gosta de escrever, gosta de ler, está sempre conectado, antenado às tendências, às situações. E houve um tempo que o senhor foi dono de boate. Exatamente. A boate Groove. Groove. Vocês se consideram um boêmio dessa época? Eu me considero. Eu era uma pessoa completamente, vamos dizer assim, do ponto de vista de comportamento, eu era um marginal. Eu não tinha um comportamento padrão. É por isso que eu falo, os boêmios eram aqueles intelectuais mal compreendidos e que à noite os abrigava. Eu era isso, exatamente isso. Minha vida, desse ponto de vista, minha vida é rica de vivência desse tipo de coisa aí e tal. E aí eu tinha falado para você, além de ter sido dono de uma boate, que aliás era uma excelente boate, hein? Eu fiz durante 7 anos uma feira de moda. Pera, o senhor vai falar sobre a feira de moda que eu vou tocar também na Lena. Ah, tá. Não é? A boate Groove. Groove, onde ela funcionava, como ela foi criada, como ela foi idealizada? A gente gostava da noite, como você acabou de constatar aí. Eu e uma turma de pessoas aí, né, daquela época. Então, aqui não tinha uma boate. Então, a gente resolveu fazer um investimento grande, um investimento pesado. Muita crítica? Não, eu nunca soube de... Eu não considerava muito isso, não, se estava sendo criticado ou não, é verdade. Mas construímos, não, era uma boate para, diríamos assim... Pessoas? Não, era uma boate onde vamos dizer, a sociedade, diríamos, bem comportada ia, frequentava. Não era uma boate, vamos dizer assim, para pessoas de idade média, não era esse conceito de boate hoje. Um nível bom. Nível comportamento. Nível excelente, nível excelente. Então, uma boate na época, ela tinha ar-condicionado, ela tinha... Eu ia para o Rio, assim, com muita frequência, porque não tinha hoje você baixa o som, né? Naquela época não existia isso. Então eu ia para o Rio para ir na casa importadora, comprar as bolachinhas, né? Os discos. Os discos que estavam tocando na Europa, nos Estados Unidos. Que eu As tendências internacionais tocava tudo lá. Direto, assim. Então era uma coisa bem, bem bacana mesmo. Era uma coisa... legal. Desse tempo, qual era a música que mais tocava aí? Né? Não lembro, não. Isso aí não tem muito tempo, eu não lembro. Não lembro. Foi em que época? Que ano? Pois é, eu sou ruim de data pra caramba. Eu também, então a gente empatou. Não tem ideia, de verdade, né? não tem. Tá certo. Boate Groove, quanto tempo ela durou? Ela durou pouco, porque eu tinha um sócio nessa boate e a gente ia... ficava lá na boate nos finais de semana, mas nenhum de nós, nem eu nem esse sócio, tinha vocação nenhuma para gerenciar a boate. Então acabou que nós fomos entregando essa boate para os garçons, para o pessoal que cuidava dela mesmo e tal. E ela foi vamos dizer assim, diminuindo de importância e desaparecendo. Até acabando. Até acabar. Finalmente. Mas durou bastante tempo, ela durou alguns anos, né?
Mas a gente não era o nosso negócio, na verdade. Foi uma coisa meio louca que nós fizemos, entendeu? Mas tem saudade, não tem? É, tem. Eu tenho saudade da fase, não da boate, Da fase, de verdade. tá certo. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha? Paradinha e daqui a pouco nós estamos de volta com mais Adolfo Campos, Arte e Memória da Cidade, e tem muita coisa aqui sobre a mesa pra gente conversar. Tem muita memória pra gente compartilhar. É rapidinho, a gente volta já já. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade, hoje com Adolfo Campos, casado com Lena Trindade. Leníssima A Trindade. super querida Lena Trindade. E a gente... Não vou mostrar agora a revista Movimento. Nem vou falar que é a revista Movimento, não. Mas a Lena Trindade é muito conhecida em Governador Valadares. Pioneira no jornalismo, pioneira no sentido da comunicação valadarense. E tem muito a ver com alguns projetos seus. E a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. Intelectual, arquiteto, boêmio... Não é? Ex-boêmio. Você se considera ex? Ex-boêmio. Eu sou um pouquinho, mas... Dizem que quem é boêmio nunca é deixa ex. de ser. Nunca é ex, né? E é escritor também, não é? Ilustrador, escritor. E escreveu esse livro, gente, olha, que vai ser lançado. Isso aqui é de primeira mão que a gente está mostrando também, vai né? ser lançado dentro de umas 3 semanas. 3 semanas. Todo isso. O Homem Tocava Sax. Um livro de contos, né? Mostra o outro livro aí, ó. Qual? Não, o Rio Doce aí, ó. Ah, tá certo. Além desse livro que É vai autoral, ser lançado, é autoral. Isso aqui é o quê? Uma compilação? Não, é um livro, é um documento, É né? um documentário, no vamos caso, dizer, é um documento. não é? E além desse aqui, tem também Aquele a Fundação Percival Facquá. Farquhar. 60 anos de ações 60 anos. relevantes. Escritor, historiador, o homem tocava sax. Mas vamos voltar um pouquinho na história, pode? Claro. Voltar na história e pegar uma obra sua para a gente costurar com tudo isso aqui agora. Teatro Atiaia, que também foi um projeto concebido aí da cabecinha, do coração, das mãos, da observação. Segundo o senhor me contou, ele foi um projeto encomendado pelo prefeito, na época, Raimundo Rezende. Exatamente. Conta essa história. Bom, o Raimundo Rezende, ele se elegeu prefeito e, na minha opinião, esse tempo que eu entendo por gente, ele foi o melhor prefeito da cidade. Ele cuidou da cidade, ele tinha uma noção muito clara do que significa uma cidade, o que significa o espaço urbano. E ele resolveu construir, na verdade, uma biblioteca. Aquele prédio hoje, onde está, todo mundo fala Teatro Atiaia, ele construiu para ser uma biblioteca. O foco era ser uma biblioteca. E eu fiz o projeto, um projeto que eu gosto dele até hoje, eu acho um projeto bem interessante. A ideia era uma biblioteca, e dentro dessa biblioteca tem um auditório. Então não foi encomendado um teatro? Não primariamente, não. Não, era um auditório, uma biblioteca com auditório anexo. E um espaço para arte, que é o espaço cultural. Espaço cultural. Bom, aí executamos o projeto e começamos a construir a obra. O Raimundo Rezende, ele se entusiasmou com a obra, com o espaço que foi criado lá, que seria o auditório. E na metade do trajeto ele falou: Adolfo, eu quero que... Isso aqui tem potencial para ser um teatro. Ele se empolgou? Se empolgou. Isso tem potencial para ser um teatro. E eu falei, bom, não foi projetado para ser um teatro, mas podemos tentar fazer um teatro. E, inclusive aquele mezanino, ele tem um mezanino lá. Ele não estava previsto no projeto. Ah, não? Não, ele foi feito depois, é uma estrutura metálica que foi feita, que não estava previsto anteriormente. E aí ele convocou profissionais da área do teatro lá de Belo Horizonte, que vieram aqui, acharam que era viável transformar aquilo no teatro. Tanto é que, na verdade, o espaço da plateia, ele é muito bom. O que não é muito bom no teatro é o espaço da retaguarda, do palco.
palco e coxia são prejudicados. Exatamente, porque ele não foi projetado. Que era um auditório apenas. Que era só um auditório. Aham. Enfim, mas foram feitas as adaptações e tal, e pôde funcionar como teatro. Eu não falei isso não, mas é porque eu não estava me lembrando, lembrei agora. Você falou que eu tinha uma vida de boa. Então ele foi inaugurar o teatro, essa historinha interessante. Foi inaugurar o teatro, estava marcada a data de inauguração e eu era o arquiteto do teatro, imagina. E no dia da inauguração eu estava lá na Ibituruna tomando todas lá. E aí, o negócio apertou, a horário apertou e tal, e eu desci igual desesperado, que eu tinha que ir lá na inauguração. Quando eu cheguei, já tinha começado já a cerimônia lá, eu sentei numa das últimas fileiras da plateia, e ele inaugurou esse teatro com uma peça do Milor Fernandes que chama pontinho, E começa a peça com uma pessoa no canto e outra pessoa no outro. E começa esse primeiro ato, a pessoa datilografando. Datilografando. Tá. Aí eu, estou até hoje, o tratamento acústico tinha sido tão bem feito que eu estava sentado na última fileira e eu vi. A acústica ali é boa. E eu vi tec. Mas eu fiquei emocionado demais, porque a acústica era uma coisa maravilhosa. Você ouviu o toque da máquina lá da última fileira. Então, houve inauguração com essa peça. O Raimundo Rezende era um intelectual. Qual era o grupo que estava encenando? Sabe que eu não me lembro? Era do Rio, eram atores importantes. Acho que era a Eva Vilma. Acho que sim, Eva Vilma. Você está brincando? É mesmo? Acho que era, tem impressão que era, tem uma lembrança que era. Então ele trouxe depois outras peças importantes e tal, mas depois... Valadares abrigava muitos shows, muita obra boa, não é, no passado. Não é? A história dá conta que Calbi Peixoto, Roberto Carlos, vinham, quer dizer, principalmente Calbi Peixoto, Agnaldo Timóteo, vinham com muita frequência. Os presidentes vinham com muita frequência a governador Valadares. Valadares piorou muito, né? O senhor acha? Tem piorado muito, e tem piorado, piorou e tem piorado, né? Desse ponto de vista, principalmente, aspecto cultural, aqui não tem nada, aqui na verdade a cidade não tem mais nada. E eu vou te fazer a pergunta também, como pai do projeto, como o senhor acha que tem sido tratado esse filhote, esse filho do coração? Tem sido tratado pessimamente, né? Quando eu entro ali no teatro, eu me surpreendo até hoje, porque é um terreno muito pequeno e o espaço é generoso. É otimizado, né? Não, o espaço é generoso, a plateia é boa, um espaço grande. Aquele prédio, a edificação superior, ele foi feito, eu estava te dizendo, em cima de vigas que a gente chama vigas Vierandel. São vigas altas, bem altas, que recebem a estrutura superior. Então é um negócio bacana, eu me orgulho de ter feito aquele projeto. Mesmo, até hoje eu acho ele um projeto bom. Mas ele é muito maltratado, né? Você entra lá, você corre o risco de pegar no mínimo uma rinite. Uma rinite, né? Porque é uma coisa tão trágica que... Maltratado. Por último, agora, o secretário de Cultura, eu também não tinha te falado isso para você, que é o Fábio Brasileiro. Ele tem eu cheguei até a fazer um estudo. Não evoluiu, mas eu cheguei a fazer um estudo. Ele, mais recentemente, ele me ligou falando que estava conseguindo um recurso. Eu cheguei a fazer um estudo a respeito disso aí, para recuperar o Teatro Atiaia. E essa coisa parece que está em andamento, que ele me ligou recentemente e falou, estou conseguindo um recurso. Eu falei, tá bom, eu estou às ordens, a hora que você determinar é essa mesmo. Mas eu acho que o teatro, aquele espaço, o Teatro Atiaia, ele tem condição de ficar um teatro que tem, em poucas cidades do interior, uma coisa daquela. E tudo pela sabedoria do Raimundo Rezende, que é um cara realmente... O senhor passou por alguns prefeitos aqui durante a sua trajetória. O senhor falou Raimundo Rezende, Ronaldo Perim, Rui Moreira, Paulo Fernando, Fassarella, Mourão e agora Elisa Costa. Ao meu ver, na sua fala, tem muito carinho pelo Raimundo Rezende e por ter sido aquele que abriu espaço e te convocou, te convidou, né? Te contratou para fazer o projeto e também se percebe uma gratidão muito grande e uma admiração pelo trabalho do Mourão junto com Edson Gualberto. É isso mesmo? Na verdade, no caso do Mourão, a parceria que
que foi feita na época era com a prefeitura, mas através principalmente do Edson Galberto, que é do vice-prefeito. A parceria era arquiteto com o vice-prefeito, que montou a equipe dentro da prefeitura, que tinha o capitão Elias, etc, etc, para revitalizar as praças, transformar a cidade numa cidade mais bonita, menos mais feia, humana, né? mais humana. Mais humana. Então é isso aí. Eu considero que o Mourão, no primeiro mandato dele, ele fez um mandato bastante razoável, né? Mas eu acho que o melhor prefeito que eu conheci dentro da minha trajetória foi mesmo Raimundo Rezende. Raimundo Rezende, eu acho. Vamos lá. Podemos fazer mais uma paradinha? Ué, não deu tempo não, deu? Deu. Nossa, o papo é bom, você conversa bem. Aí a gente fica aí querendo mais. Ô, fofa. Gente, vamos fazer o seguinte. Espera aí, fofa. Mais uma paradinha, daqui a pouco a gente volta e tem convidado especial que eu quero abraçar mesmo, tá bom? O Arte Memória vai dar mais um tempinho e volta daqui a pouco com mais Adolfo Campos. De volta com o nosso Arte Memória da Cidade, ao lado de Adolfo Campos, arquiteto, escritor, boêmio. É vovô Coruja? Não, eu não sou muito, não. Não é não? Aí quando fala assim, gente, pode ter certeza que é. Quantos netos? Eu tenho 4 netas. Netas? 4 netas. Então é coruja mesmo. Então, vou te Mas contar. todas as netas moram em Belo Horizonte, então assim, essa corujice é meio difícil de ser exercitada, né? Porque a gente fica distante. Mas, obviamente, o amor é grande, né? Assim, pelas netinhas. Uma das iniciativas sua aqui dentro de Governador Valadares foi a Feira de Modas. Feira de moda, sim. Como que é isso? Na verdade, eu tinha vindo de Belo Horizonte para cá. Eu nasci em Valadares, mas morei muito tempo em Belo Horizonte e resolvi voltar. E eu assistia feiras acontecer. Isso, na verdade, era o início desse movimento, grande movimento de feiras e eventos. Eu vi isso lá em Belo Horizonte e achei que podia fazer aqui em Valadares. Eu nunca fui ligado ao segmento de moda. Era uma ideia mais empresarial para fazer, mover o segmento de moda mesmo, de confecções e tal. E criamos aí a Feira de Moda. Ela acontecia no Garfo Clube, anualmente, durante 7 anos. A última feira que nós fizemos, essa nós fizemos na Açucareira. A última feira. E era uma feira de muito sucesso. Eu me assustava que eu saía daqui do centro da cidade para ir para o Garfo. E quando eu saía da ponta da Ilha dos Araújos ali, já começava a ter carro. Era uma multidão de gente para ir para essa feira. Era um movimento imenso. Ela durou 7 anos. Eu pensava assim, pô, Adolfo, você fez esse movimento todo, essa confusão toda. Você se admirava. Era, no final dela, assim, ela era uma feira considerável mesmo. Assim, né? Era bacana. E ela durava quanto tempo dentro da... 4 dias. 4 dias. 4, 5 dias, por aí. Ela começava quinta-feira, por exemplo, e ia até domingo, por aí. Coisa assim. Mas ela não era interna, não era de Governador Valadares? Não, ela tinha expositor de Valadares, que a ideia era essa, estimular esse setor em Valadares, mas ela recebia fabricantes de tecido nacionais, né? Tipo, vários, né? E, enfim, outros expositores... A indústria têxtil estava presente? Outros expositores que não eram aqui da cidade. Era uma boa feira, era uma feira interessante mesmo. As memórias vão brotando e né? É interessante. Falar em memória, nós temos que falar sobre o Edmundo Campos, seu irmão, que escritor também, muito inquieto. Eu posso fazer uma interrupção aí? Sim. É o seguinte, porque essa feira ela chamava Movimento. Ah, tá. Esqueci. Então ela chamava Movimento. Segunda-feira de moda, Movimento. Terceira-feira de moda. Governador Valadares. Nas últimas edições dela, eu junto com o Gererê, a gente fazia um jornalzinho, a respeito da feira, um jornalzinho, que era uma coisa para estimular a feira. Fazíamos antes.
E esse jornalzinho chamava Movimento, Aham. porque a feira também se chamava Movimento. E aí, quando a Lena resolveu fazer uma revista, a gente adotou o mesmo nome desse jornalzinho, que chamava Movimento. E a Lena começou a fazer revista que hoje chama Movimento, que sempre chamou Movimento, que já tem 17 anos, que é uma coisa Aí a bacana. Lena Trindade, pegando esse gancho da feira, não é, produz isso aqui, gente, ó. Uma das revistas mais tradicionais de Governador Valadares, não é, uma das revistas de topo mesmo, Com certeza. não é, da comunicação, da vida social em Governador Valadares, que é fruto da feira de moda Movimento. Eu não diria que é fruto, mas ela é uma... Inspirada É, aí, inspirada, é uma inspiração, foi uma inspiração. Lena Trindade sempre inquieta e sempre se movimentando. É. Se movimentando. Vamos lá. Aí você estava falando do Edmundo. Aí eu nós te vamos falar do interrompi, Edmundo. desculpa, Não mas... tem problema nenhum, é assim que acontece. Aham. Qual a importância do Edmundo para a sua história? Pois é, então o Edmundo, ele era um irmão imediatamente mais velho do que eu, ou seja, em torno de um ano e pouco mais velho, então a gente era praticamente da mesma idade. E estudou em Belo Horizonte, na Federal, eu arquitetura e ele sociologia, na mesma ocasião, vamos dizer assim. Então a gente convivia junto o tempo todo. Quando ele se formou, ele imediatamente ele foi para o Rio de Janeiro, ele foi para o IUPERJ. Mudou-se para o Rio de Janeiro. Algum tempo depois de formado, ele se mudou para o Rio de Janeiro. E lá, ele já tinha uma trajetória importante em Belo Horizonte, como sociólogo. E lá no Rio ele se destacou muito, ele passou a ser um sociólogo, vamos dizer assim, dos mais conceituados. Renomado mesmo. Dos mais conceituados daquela geração dele, entendeu? E ele fez algumas obras, várias, eu estou com esse exemplar aqui, mas ele escreveu várias obras, sempre a respeito da disciplina que ele exercia, que era a sociologia. Realmente ele chegou a ser um sociólogo dos mais importantes do Brasil. E aqui são algumas obras dele? Não, aqui não. Aqui São não só são comentários dele. Não, aí não são da dele. editora. Da editora. Da editora. Esse aqui é um dos livros dele, é uma das obras dele. Essa é uma das obras né, dele. falando sobre o sistema penitenciário do Rio de Janeiro e chamando de A Oficina do Diabo. Não mudou muita coisa, né? Não, eu acho que manteve o nome. Manteve. Eu não sei com certeza se esse nome que hoje se utiliza ainda, Oficina do Diabo, até se foi criação dele, mas pode até ter sido. Porque ele escreveu esse livro e pôs esse nome, Oficina do Diabo. O que é muito pertinente, Muito pertinente. ao que acontece. Que é uma oficina do diabo. E ao que acontece em todo o sistema carcerário. Não é? Que ao invés de recuperar, acaba criando verdadeiros monstros, né? Monstros. Não é a universidade do mal. Isso aí. Mesmo. Você tem muita lembrança dele como uma pessoa que te inspira até, não é? Poderíamos dizer que sim. Se bem que a gente, depois que ele se mudou para o Rio, a gente passou a se ver menos e tal. Ele seguiu a carreira dele lá. Eu morei em Belo Horizonte, depois eu vim que voltei para Valadares. A gente ficou um pouco distante, mas a nossa vida foi uma vida muito, muito junta, assim, muito o tempo próxima, todo. né? Muito próximo. São quantos irmãos? 5 irmãos? Nós éramos 5, né? Hoje somos 2. 2 irmãos. Eu e mais um. Sobreviveram. Vamos voltar um pouquinho para Valadares? Urbanisticamente falando, qual é a sua visão da cidade hoje? Olha, não é novidade nem nada disso, que Valadares, do ponto de vista, vamos dizer assim, de topografia, enfim, de paisagem, de cenário, é uma cidade privilegiada. Ela tem uma topografia muito boa, espetacular e tal. E agora, desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi nenhum planejamento a respeito da cidade. Nunca vi. Quer dizer, eu peguei um resto de planejamento, que foi na época do Hermílio, mas eu era muito novo, quando ele tirou
a estação do trem de ferro que passava ali pela Marechal Floriano. Aham. E ele fez ele revitalizou aquela região ali. Depois disso eu não vi mais nada aqui na cidade. Ninguém planeja nada aqui, ninguém planejou nada. Ultimamente teve umas intervenções aí da Vale do Rio Doce, com esses viadutos Viaduto, e tal, praça, revitalizando e tal. praça. Mas assim, também uma coisa meio sem planejamento também. Eu acho que o Valadares já cabia ter uma equipe aí para planejar a cidade. Quer dizer, quando eu fui não muito recentemente, mas de certa maneira recentemente, quando eu fui em Bilbao, uma das intenções era ver o Museu Guggenheim de Bilbao, que é uma arquitetura revolucionária. E aí em Bilbao, eu vi lá, nós estávamos, quando eu fui lá, era o 20º ano de um plano que eles fizeram para Bilbao de 20 anos, que chamava Bilbao 20 anos. Nós estávamos exatamente no 20º ano, estava concluindo o projeto. Na conclusão do projeto. Exatamente. Então, o certo seria que se fizesse isso. Fizesse um planejamento, não para amanhã ou para depois da manhã, um planejamento de 20 anos. Com uma visão. Exatamente, com foco, isso né? aí. Agora, recentemente, a gente soube aí, ficou sabendo, já com a coisa, o raciocínio já concluído, que eles vão pegar uma avenida de Governador Valadares, que é a Avenida Brasil. Eles já fizeram, já não é mais avenida. E vão ampliar a rodoviária para dentro de uma avenida, para poder fazer um shopping onde der rodoviária. Quer dizer, eu como membro lá da Associação Comercial, nós fizemos um ofício lá para a Prefeitura para ela mandar essa documentação para nós, para a gente entender bem como é que eles fizeram aquilo de uma maneira tão rápida e tão isolada, sem consultar a sociedade. E eles não mandaram até hoje. Inclusive, eu me manifestei lá numa das últimas reuniões e falei que se a Associação Comercial não insistir nisso, não pedir isso com veemência, que a Prefeitura mande esses documentos, até porque existe uma lei de transparência, né? Eu não me interesso mais em participar da Associação Comercial, porque eu acho que a função dela é exatamente defender a cidade, defender os interesses da cidade. No caso aí da rodoviária, eles estão defendendo os interesses de um empresário e não da cidade. Quer dizer, como é que você vai defender o interesse da cidade invadindo uma avenida? Uma coisa incabível, né? Tem um filósofo muito conhecido do senhor, o Anthony Rabbit, Toninho Coelho, que ele fala o seguinte: não tem problema na juventude, na força, na modernidade, desde que ela conheça a história e saiba os porquês dos marcos antigos, né? Porque, às vezes, no afã de aplicar a modernidade, técnicas novas, tal, o sujeito acaba desprezando a história todinha. O passado, né? Muda tudo sem saber o que aconteceu até aqui, quais são os porquês. Então, esse diálogo com a história é muito importante, não é? Claro, sem dúvida. É super importante. É por isso que o Arte e Memória da Cidade existe, para a gente fomentar esse apego à história, para a gente não errar no presente e não cometer erros futuros. Mas o Anthony Rabbit, ele tem todos os motivos para ser uma pessoa com esse foco, essa visão a respeito da história, porque ele é filho de uma pessoa que criou a história de uma... Pois é. Então, faz todo sentido isso aí, né? Gente, a gente está falando do Toninho Coelho e do Antônio Rodrigues Coelho, tá bom? Que tem essa visão histórica maravilhosa. Mais uma paradinha no Arte e Memória da Cidade. Daqui a pouco a gente volta com o nosso quarto e último bloco para a gente encerrar esse bate-papo tão legal, tão gostoso aqui com Adolfo Campos. Olha o Arte e Memória da Cidade aí na sua telinha, aqui na Superi TV, junto com o Adolfo Campos. Adolfo, eu sinceramente não me surpreendo com tudo que eu estou vendo e ouvindo na sua presença. Eu já esperava tanta simpatia, tanta sabedoria, tanto conhecimento e tanto carinho pela história. Tá? Então eu estou muito feliz com a nossa caminhada aqui. O Homem que Tocava Sax é o seu livro, a gente já falou sobre ele, vai ser lançado daqui a alguns dias, né? Exatamente. Então, daqui a uns dias vai estar aí nas livrarias, né? O Homem Tocava Sax, um livro de contos dessa mente
fervilhante aqui de Adolfo Campos, sem contar as outras obras que ele já lançou e já expôs. Vamos lá, vamos para uma outra área aí das suas memórias, e eu quero começar com essa foto aqui. Né? Gente, é engraçado, porque eu mostrei essa foto para ele, e você logo já percebe os olhos Brilho, né? O brilho nos olhos, a emoção que brota. Né? Essa aqui foi a dona Natália, não é? Natália Campos. Natália Campos, uma das professoras, vamos dizer assim, cuja história é mais mencionada em Governador Valadares. E às vezes esquecida por algumas pessoas, né? Mas isso é natural. Acho que o Faz tempo vai parte, passando, né? E tal. Faz parte, mas causa uma tristeza, Mas de saber da importância. de todo modo, ela faz parte da história de Valadares. Tanto é. Não tem como não fazer, não é? Não, agora as memórias vão mesmo se dissipando um pouco, né? Assim mesmo que acontece. Mas vamos preservar essa memória. Quem foi Dona Natália Campos? A dona Natália Campos, ela além de ter sido minha mãe, a dona Natália Campos é uma heroína. Ela é uma professora, ela era uma professora do Estado, né? Trabalhava em escolas estaduais, mas ela criou uma escola particular que chamava Escola Padre Eustáquio. Padre Eustáquio. E ela formou nessa escola dela mentes brilhantes aqui de Valadares, muitas delas. Eu não vou lembrar nomes aqui, mas é muita gente que passou por lá. Inclusive tem uma foto aqui de algumas alunas. Da Escola Padre Eustáquio. Aqui. Uma dessas alunas dela é a Zé Noli, que escreveu um artigo bonito aí nessa revista da academia. Vou mostrar essa Mas matéria. o que eu queria registrar aqui, Evandro, é o seguinte, que além dessa parte bacana dela, bonita, da história dela, de ter sido uma professora tão importante para a cidade, o que eu acho que é mais relevante é o seguinte. Quando eu tinha 2 meses de idade, isso tem que ser falado. Quando eu tinha 2 meses de idade, o meu pai saiu para comprar cigarro e comprou o cigarro, certamente deve ter comprado, só que ele esqueceu de voltar e não voltou. É mesmo? Então eu fui conhecer meu pai, eu já tinha mais de 35 anos quando eu fui conhecer mesmo, ver meu pai. Então essa heroína aqui, essa pessoa magnífica aqui, ela conseguiu formar os filhos todos só com o trabalho dela, uma coisa assim inacreditável. E ela fazia questão de formar, mas formar mesmo, né? Mandar para Belo Horizonte. Eu, antes de entrar na faculdade, eu e o Edmundo, esse irmão do qual nós falamos aqui, nós estudávamos no Colégio Santo Antônio, que era um colégio de rico, mas que de um ensino muito bom. Então a nossa formação toda se deveu a esse sacrifício imenso dessa figura aí que é a dona Natália Campos. A revista Suindara, que é a publicação da Academia Valadarense de Letras, dedica 2 páginas de matéria a essa figura tão notável, tão marcante, que é a professora Natália Campos. Natália Campos. Né? E terminando, ela fala assim, a matéria fala assim, né? Em sua homenagem, registra um pensamento do mestre Rubem Alves. Todo jardim começa com um sonho de amor, antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído. É preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardim por dentro, não planta jardim por fora e nem passeia por ele. Né? E termina mas não me desvencilhei do passado. A memória em mim mora. Tenho certeza de que a professora Maria Natália Campos possuía um grande jardim em seu coração. Olha só que lindeza, né? É lindo, né? Quer dizer, e torna-se mais lindo com o peso da importância da pessoa, né? Das obras dela. Sem dúvida. Né? Uma coisa maravilhosa. A história da dona Natália é uma coisa digna de registro. Muito bacana. Tem algumas fotos aqui que eu quero compartilhar e ao mesmo tempo
Porque quando a gente estava mostrando, não sei se a gente vai conseguir, essa aqui primeiro. Ela com meu filho, netinho dela. Aí que é a simplicidade da rua e tal. Coisa interessante. Isso aqui, o senhor lembra onde era? É aqui em Valadares mesmo. Aqui em Valadares mesmo. É. Ela com o netinho. E essa? E essa eu não sei, não, essa aqui não mostra que eu não sei quem é essa pessoa, de verdade. Tá bom. Essa aqui é outro, é o mesmo Outro, netinho? mesmo neto. É o mesmo netinho. Neto, Olha o carinho que ela tinha com os netinhos. Mas também alvo do seu carinho e do carinho dos filhos e dos netos também. Não é? Porque isso aqui foi uma festa de homenagem, né? Isso aí foi uma festa que eu promovi para ela lá no hotel, no salão do GPH. GPH. No salão do GPH. De aniversário dela. Eu estava, nessa época, eu estava voltando para Valadares. Eu tinha morado em Belo Horizonte, estava voltando para Valadares. Aí eu fiz essa festa para ela, e ela ficou muito emocionada, foi muito bacana. Quais são as memórias mais marcantes? Se pudesse falar assim, e escolher, selecionar, a memória mais marcante com minha mãe ou foi, qual é? Memória mais marcante? Assim, minha mãe era uma pessoa tão maravilhosa, mas ela, ao mesmo tempo ela era de uma simplicidade tão grande que, assim, o que eu guardo para mim da minha mãe é o seguinte, ela me deu tudo e eu não me lembro em momento nenhum ela ter cobrado alguma coisa de mim. Ela não era uma pessoa generosa por natureza. Ela não abnegada mesmo. Ela não dava e depois cobrava, ela só dava. Então é esse que o registro que eu tenho dela é esse, assim, uma pessoa de uma generosidade muito grande e de uma força enorme, né? Ela ter feito o que ela conseguiu fazer é uma coisa realmente muito impressionante. Então é isso aí. Apesar de não parecer, e eu falo isso sinceramente, você tem quase a idade de Governador Valadares. Você nasceu aqui. Mais ou menos. Você nasceu aqui em Governador Valadares. Qual é a sua memória mais marcante da sua história, lá dos primeiros passos, já se dando conta da sua utilidade como arquiteto, profissional? Qual é a memória que mais te marcou nessa caminhada aí? Aqui da cidade? Da cidade? Olha, o que está me marcando, infelizmente, o que está me marcando muito aqui na cidade, agora, nessa fase adulta mesmo, está me marcando como a cidade tem piorado. Isso tem me marcado muito, assim. Eu acho que nós tínhamos que fazer muitas coisas, muitos movimentos para ver se nós recuperamos um pouco a cidade em si. A cidade está se deteriorando do ponto de vista não só de cenário urbano, mas é uma cidade violentíssima, que droga tá tomando conta dela. Então, eu acho que ela está se deteriorando sob todos os pontos de vista. Ela não tem melhorado, a cidade não tem melhorado. Infelizmente, o registro que eu tenho é um registro ruim, negativo. Quer dizer, isso porque o senhor tem um critério de avaliação que é tudo que a cidade já foi, exatamente. tudo que a cidade já proporcionou. E a sua participação para essa melhoria da cidade, né? Então, o senhor tem critério e autoridade para fazer essa avaliação. Né? As pessoas já tentaram fazer coisas importantes aqui e já fizeram coisas importantes. Né? Por exemplo, falamos aí de Paulo Fernando, que foi um prefeito o mais criticado de todos. Eu costumo dizer que o Paulo Fernando ele foi um prefeito não tão ruim como eles dizem. O Paulo Fernando ele fez aquele calçadão da ilha, que é uma obra importante, que é utilizada pela comunidade. Ele fez o calçadão do bairro São Pedro, ele fez essa avenida por onde vocês vieram agora, que a gente transita nela. E ele fez o bairro Turmalina, que eles falaram, mas ele fez tudo atrapalhado, o bairro Turmalina. Fez tudo atrapalhado, mas fez. Ele atendeu uma população de gente desguarnecida de qualquer tipo de bem, fez alguma coisa. Então, outros prefeitos passaram pelos mandatos sem ter feito nada, que você não consegue registrar uma coisa sequer que eles tenham feito, entendeu? É isso que... A memória se perde. Seu Adolfo Campos, obrigado. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu tempo dedicado aqui no Arte e Memória da Cidade, deixando o seu registro e deixando aí a sua participação
para que a memória não se perca. Tá bom? Ok. Muito obrigado, Evandro. Quero agradecer também aqui a Lena Trindade, que nos ajudou aqui, né? A Sayonara passou por aqui também, deixar o nosso abração para a Sayonara Calhau. E a todos vocês que permaneceram conosco até agora, o nosso muito obrigado, o nosso abraço. Se Deus quiser, nós nos veremos numa próxima edição. Fica com Deus. Tchau, tchau.